Vamos falar do Cruzeiro então. Vamos às notícias da Toca da Raposa. Depois do empate doído ontem em Chapecó, em Santa Catarina, viu, Albertinho? Viu, Mirtão? Ok. Tá? Santa Catarina. Vamos às notícias que chegam do Cruzeiro com o nosso repórter Adroaldo Leal e também o nosso Mirtão. Ai, pelo amor de Deus, Mirtão, o que aconteceu, Mirtão? Deu tilt, como diria o Paulo Duarte. Deu tilt. É isso aí. Vamos falar do cabuloso, meu cara Adroaldo, que a coisa tá feia. O Cruzeiro hoje é o rascunho da caricatura do Ibis. Essa é a verdade. Nem o Ibis, acho que ficou aí 1 ano sem ganhar fora de casa. 25 jogos sem ganhar fora de casa. Existe. 8 partidas seguidas no Campeonato Brasileiro sem vitória. E ontem o Cruzeiro empatou com o lanterna do Campeonato Brasileiro, com todo respeito à instituição chapecoense de futebol. Mas tá a baba do boi cansado. O Flamengo ganhou de 1-0 da Chape com alguma dificuldade, porque a Chape teve que se lançar, afinal de contas, não tem absolutamente nada a perder e não dá mais pro Cruzeiro tomar gol no último minuto do jogo como foi ontem. Uma displicência total, pelas imagens que a gente viu, inclusive alguns especialistas mostrando que o árbitro errou, porque o jogador que chega finalizando, que o Fábio espalma, ele estaria o árbitro adiantado. Não, todos eles, inclusive os incompetentes lá em cima da salinha da TV. Ontem o Cruzeiro abriu o placar com o Dedé, melhor em campo. O Dedé, enfim, foi lá na frente, fez o papel de centroavante, fez o gol, depois lá atrás um monstro, mas não deu conta, né, sozinho ali de segurar a onda, e a Chapecoense acabou fazendo um golzinho que deixou o torcedor do Cruzeiro assim. Cara, o Cruzeiro tá com a incrível habilidade de simplesmente acabar, exterminar com a alegria de sua torcida, arrebentar com o final de semana e com o início de semana da sua torcida. Não adianta ficar cobrando, torcedor, não sei o que, o torcedor está muito indignado. Não é hora agora de ficar falando muito. O jogador agora tem que resolver lá dentro. A gente viu que o time mais uma vez fisicamente morre no segundo tempo. Thiago Neves andando, o Abel ali fez algumas mexidas, inclusive eu acho que ele poderia ter tirado o Thiago Neves, o Pedro Rocha voltando de lesão, ele poderia ter mexido de maneira diferente, Milton, não sei se o senhor concorda, mas o fato é que quem não mata, morre. O Cruzeiro teve oportunidades claríssimas para matar o jogo. O João Ricardo tomou uma bolada lá na boca, lá o Fred deu na finalização, o David mandou uma na trave, enfim, bola passando na porta, e os caras quando vão lá na área do Cruzeiro não tem perdão não, os caras guardam mesmo. O Cruzeiro tem todas as oportunidades para sair com os 3 pontos. Se ganha ontem, hoje como é que estaria? Todo mundo bem, todo mundo tranquilo, zoando o rival, etc. Nem pra zoar o Atlético a gente tá tendo vontade. Vai lá, zoa, etc. Vamos botar 45 mil contra o São Paulo quarta-feira, tá todo mundo broxado, Milton. Não tem jeito. A verdade é essa. Não, a expressão do Abel ontem na coletiva, pelo amor de Deus, fiquei com medo, aquilo não é coletiva, cara. Sabe o que é aquilo? Aquilo é quando você chega pra conversar com o viúvo ou com a viúva, que quando o cara morreu, tá ali na beirada do caixão, aí o cara vai contar uma historinha, vai falar. Cara, dá tristeza, dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar. O Robinho não tá errado quando ele fala da vontade de chorar, porque o Cruzeiro cria as chances, cria as oportunidades, não mata, e os adversários não perdoam o Cruzeiro. Tá começando, Deus me livre. Ontem eu até brinquei com o Albertinho na transmissão, Albertinho, se o senhor se lembra. Aí o Albertinho fica assim, gente, tá acabando o primeiro tempo. Porque inconscientemente a gente sabe, deu 44, 45, o Cruzeiro dos jamais faz gol no adversário, dos 40. Mas tá tomando direto, cara. Dos 40 pra frente. Não pode. Aliás, o jogo do Cruzeiro parece que segue um roteirozinho. Eu quero... O jogo do Cruzeiro começa bem, Cruzeiro pra cima. Enganando a gente, enganando, pá. Pode até marcar um golzinho logo, pode ir bem, se defende bem, tá tudo certo. Do meio do segundo tempo pra frente, os últimos 5 minutos... Não consegue, simplesmente não consegue tirar a bola da área, velho. Não consegue. Eu quero inclusive até avisar os torcedores dos outros times. O Cruzeiro vai jogar com vários times ainda. E, gente, se o Cruzeiro estiver vencendo de 1-0, estiver lá com 45 do segundo tempo, não vai embora, não, gente. Aí até o ritual. Não, mas isso é um ritual. Toda vez que mostra a torcida adversária indo embora, você fala, ih, vai ferrar. Por isso que eu tô pedindo, não vai embora, não, gente. Vai embora, não, que o seu time vai empatar. Fica no campo aí, fica aí. Ô, Feira, é dolorido falar esse tipo de coisa porque a fase é muito complicada. O Cruzeiro precisa. A gente vê o Cruzeiro, cara, correndo, tentando, lutando, aquele parto, sai o gol, aquela coisa, o time adversário vai lá na maior teta e faz o golzinho dele no final, ou enfim. E aí tem aquela questão do VAR, pelo que eu acompanhei, pelas imagens que eu vi, pelo que alguns analistas falaram ali, o árbitro errou, porque a princípio a gente até confundiu, né, o capitão da equipe
da Chapecoense, que ele não participa da jogada, mas o cara que chuta no Fábio, ele estaria adiantado, seria ali, inclusive, eu até vi uma imagem que o cara colocou, que é a mesma distância que marcaram aquele impedimento no gol do David. Você lembra que o David faz o giro? Foi contra o Ceará, né? Que o David não, que o Thiago Neves faz o giro, o David leva na linha de fundo, cruza, e eles anularam que o David estava adiantado. Foi a mesmíssima coisa, o doutor, o Milton. Pois é aquele detalhe. E aí, meu camarada, como aquele detalhe, o VAR tá lá, não, tá difícil aqui, dá o gol, vamos ferrar com o Cruzeiro. Porque tá todo mundo querendo ferrar o Cruzeiro, essa é a verdade, o Brasil, o país inteiro. Não. O país inteiro. Não é o país inteiro. O Cruzeiro ferrou com ele mesmo. Não, tudo bem. Não dá pra transferir responsabilidade, claro não. O Cruzeiro se ferrou internamente, o Cruzeiro vem se ferrando há muito tempo, o Cruzeiro mesmo tá procurando, tá cavando a própria cova pra cair dentro dela. E depois, joga pro torcedor, o torcedor apoia, o torcedor isso, o torcedor aquilo, etc, mas as pessoas que estão no Cruzeiro, que estavam no Cruzeiro e que já vêm no Cruzeiro há muito tempo, estão vendo tudo acontecer, as coisas estão indo, estão fluindo, nem tudo chega na gente, tá, gente? Como muitas pessoas imaginam, como nós gostaríamos que chegasse. Existem coisas que são feitas, bem boladas ali, um dossiêzinho e tal, e é entregue na mão das pessoas que são consideradas certas para poder sair em rede nacional. O cara não quer que saia no 98 Esportes, na Turma do Bate-Bola, no Alterosa Esporte, não. O cara quer que saia um negócio no Fantástico, no Esporte Espetacular, e ainda bem que tem saído. Na época que saiu, muita gente até ia contra, para poder mostrar o que tá acontecendo com o Cruzeiro. Daqui a pouco eu vou falar da questão aí do jurídico do Cruzeiro, que tem que atuar pro Cruzeiro, né, as denúncias parece que tá atuando contra e por aí vai. Mas dentro de campo o Cruzeiro não tem força para resolver o problema. O problema extra-campo vai ser resolvido com queda ou sem queda. Polícia Federal entrou, Polícia Civil tá aí, tá tudo sendo julgado, tá tudo sendo apurado. Então, as pessoas serão responsabilizadas e a gente espera que, se teve o desvio mesmo, de fato, se esse dinheiro foi desviado, que tenha-se uma maneira desse dinheiro voltar pro Cruzeiro, porque o Cruzeiro precisa ser ressarcido. A instituição Cruzeiro Esporte Clube precisa ser ressarcida. Agora, dentro de campo, tá faltando força, o torcedor vai perdendo as esperanças. Me dói muito, Pera, eu tomei uma cusparada na cara depois do jogo contra o Fluminense. E, cara, é a mesma coisa que você tomar um tapa na cara de um irmão seu, porque eu torço pro mesmo time do cara. E, certo ponto, eu entendo a raiva, eu entendo o ódio. As pessoas não têm obrigação de saber o que eu faço, o que eu não fiz, o que eu deixo de fazer, porque eu tenho que prestar contas para a Rádio 98 FM, pro Rodrigo Carneiro, que é o meu chefe. Mas, cara, é doloroso você ver o estado que o torcedor do Cruzeiro se encontra. É doído. A gente não dorme, a gente tem que largar problemas pessoais em casa e fica a noite toda batendo cabeça, martelando. Pô, vai sair, não vai, olhando tabela, não olha, a coisa não acontece. Gente, e numa boa, ok, tem aquela questão sorte, azar, mas principalmente tá faltando competência ao ataque do Cruzeiro para definir a partida quando tem as oportunidades, Milton. Exatamente. E lembrando, o nome do Adroaldo saiu numa lista que ele recebe do Cruzeiro, isso é direto, velho. Junto com o Pio também. Isso sai direto. Sabe, inclusive, sabe o que acontece? Os caras vão lá, o cara não tem CPF, não tem coragem de botar a cara para poder, bater e acusar, que quem acusa tem que provar. E, na boa, eu tô igual o cavalo em 7 de setembro pra essa galera, cagando, andando e os outros batendo palma. A minha preocupação maior é com trazer informação correta, de maneira correta pro torcedor do Cruzeiro e ponto final. A minha função, meu dever é esse. Mas eu fiz ontem lá na Independência, só manda tomar no banho e pronto. Não. Mostra o dedão do meio pro cara. Faz isso, velho. Tem mais Deus pra dar do que o diabo pra levar. E o seguinte, a preocupação é gigantesca. O momento é gigantesco, assim, o Cruzeiro nunca teve, nem em 2011, quando se salvou na última rodada, Milton, mas tinha time pra se salvar. A gente sabia que o Cruzeiro, inclusive na última rodada, a preocupação maior do cruzeirense é que tava sem o Montijo, tava sem o Fábio, não sei se o senhor lembra disso. Sim, lembro, claro. Mas tinham jogadores ali que correram e tal, e a gente vê que falta de vontade não tá tendo, mas no inferno tá assim de boa vontade também, sabe? O Cruzeiro tá se dando ao luxo. A cabeça dos jogadores também não tá cara, bem. Sabe o que a perna pesa. Sabe o que eu percebo no time do Cruzeiro? Começa o jogo, beleza, mas o time morre, o time do Cruzeiro. Pera aí, Milton, só um minutinho. Morre. Passa seu WhatsApp lá pra chegar na Thaís, por favor. Okay. Manda lá. Ele morre, é um time que não... O time cansa, Milton, o time prega. Ele tá morto no segundo tempo, e aí, cara... O time adversário vem pra cima do Cruzeiro. E aí você fala... Vamos fazer a pergunta, então, do advogado do Coisa Ruim. Tá vencendo por 1-0. Precisa ter poder ofensivo de contra-ataque. Tá tomando pressão da Chape. Neste cenário, 2 jogadores que não são de tanta explosão física mais, Thiago Neves e Fred.
currículos louváveis. Segura um, tira um dos dois. Pois é. Põe alguém com mais velocidade, fecha mais o meio ali, ele colocou o Ariel Cabral, o Ariel apoiou, mas quando vai ver não tinha ninguém lá atrás, entendeu? E tipo assim, era o último lance do jogo, não tem mais jogo, os caras vão jogar a bola na área, a zagueirada do Cruzeiro de frente pra bola, os caras iam ter que virar pra poder finalizar e mesmo assim, a Chapecoense foi lá e conseguiu fazer o gol, cara. Pedro Rocha entrou, mas parece que não tava no seu... Pedro Rocha tá parado tem um tempo, cara, ele teve problema no tornozelo. Entrasse com Ezequiel pra ter velocidade, o Joel não tem chance mesmo. E sabe qual que é o problema, ô Milton? E vai indo, chega nesse ponto, o melhor sempre tá no banco. O melhor nunca entra. Pô, o Joel se tivesse entrado, mas se não sei quem tivesse entrado. Aí se o Pedro Rocha não tivesse entrado, hoje a gente estaria, mas Pedro Rocha no banco, o cara não coloca o Pedro Rocha. E só esclarecendo, Milton, que tá confusa a coisa no Cruzeiro. A gente vê que os caras tentam e não acontece. Mas eu acho que precisa dar uma chance pro Joel. Por quê? Precisa de algo novo. Precisa tentar. Pô, que diferença vai fazer se o time não consegue ganhar de ninguém? Bota lá Sassá, bota o Pedro Rocha, bota não sei o quê e não resolve. Aí você tem um cara que tava vindo de artilheiro lá do não sei o quê. Deixa ele jogar um jogo. Autoconfiança, né, Milton? Autoestima, a cabeça dele, querendo ou não, vai estar livre ainda desse problema todo, que ele não pegou essa confusão toda. Ainda resta alguma coisa. E de repente, cara, o Joel chega lá e a bola, sabe aquela coisa que muda? Ele chega lá e começa a marcar gol, aí você fala, cara, o Joel tá marcando gol. Eu não acredito. Mas você tem que tentar arriscar algo novo, né, Milton? Tem que tentar algo novo, não vai fazer diferença. Se não der certo, azar, o time também já não tava fazendo nada também. Mas tem que tentar. Pois é, tem que tentar sim, Peri. A gente precisa sempre estar desenhando, porque eu sou responsável pelo que eu falo. Quando eu falo que eu tô agando e andando, igual o cavalo de 7 de setembro, os outros batendo palma, em relação ao perfil fake, esses caras que não tem coragem de dar a cara, etc, mas... Essas historinhas que não tem a menor mas em relação ao torcedor do Cruzeiro, eu respeito qualquer opinião. Os caras me acham gordo, ruim de serviço, isso, aquilo, outro. É opinião e é igual bunda, cada um tem uma. Deixa eu te falar, o Abel Braga, ele falou após esse resultado ridículo do Cruzeiro e avaliou assim a derrota, que pra mim foi a derrota ontem, não foi nem empate, não. Num jogo desse, no momento das duas equipes, era fundamental você fazer o gol na frente. E fazendo o gol na frente, estava muito claro e óbvio que a Chape ia se atirar e ia começar a proporcionar os contra-ataques. Foi o que ocorreu. Não tivemos a tranquilidade, a seriedade para matar o jogo, porque várias vezes, né, como você colocou, várias vezes nós estivemos perto do segundo gol. E se você ver, a única defesa do meu goleiro é no lance do gol. Tivemos problema no jogo do Goiás, com o anulado, tivemos problema no jogo do Fluminense com o gol anulado. E hoje, eram 4 minutos, que terminou com 51, o gol. Mas o rapaz que finaliza, não o que fez o gol, não o Camilo. O que finaliza está impedido. Na hora que a defesa saiu, está impedido. Da maneira que eles têm lá essas possibilidades de fazer a linha, nós também temos. E temos uma situação em que nós temos a imagem de cima, que ainda facilita mais. Não sei o porquê disso, não sei o porquê que está acontecendo isso. Foi em todos os jogos, é uma luta incessante, mas hoje, uma atuação segura, foram muitas chances perdidas. Isso custou caro, lamentavelmente. E pra finalizar, Peralta, o Abel continuou falando e olha como é que ele tava, igual o torcedor do Cruzeiro ontem, extremamente desanimado. Eu saí tão decepcionado hoje, saí com uma dor tão grande, dor profunda, porque eu vim aqui para ajudar o Cruzeiro. E não dá nesse momento eu pensar na quarta-feira. Porque qualquer jogo, independente da qualidade ou não do adversário, nós estamos precisando vencer, sabe? E não é fácil vencer o São Paulo. Nós temos consciência disso. Então vamos esperar chegar o dia, ver como os jogadores vão estar a nível de fisiológico, para tentar botar em campo a melhor equipe. Olha só, Marcelo Pera, e como desgraça pouco é bobagem, bora falar de mais bastidores do Cruzeiro. Torcedor do Cruzeiro que já havia sofrido aí antes do jogo. Ontem esperava aí uma matéria no Esporte Espetacular mostrando uma possível lista de influencers, jornalistas, etc, que tem contrato, que recebe do Cruzeiro. Inclusive eu também esperava que essa lista saísse para ver se eu tenho um pouquinho de paz. E o que acontece? Veio o soneto melhor que a encomenda, sabe por quê? O que aconteceu? Mais um escândalo envolvendo aí os bastidores do clube. Na matéria veiculada ontem pela manhã no programa Esporte Espetacular da Rede Globo de televisão, a Polícia Federal está investigando um esquema de desvio de dinheiro no departamento jurídico do clube. Presta atenção nisso. Depois fala, caiu, foi por culpa disso. Não, a galera tá fazendo assim tudo certinho. A cartilha tá sendo seguida à risca. Na matéria veiculada ontem, então, houve então essa denúncia da Polícia Federal, está investigando esse esquema de desvio de dinheiro do departamento jurídico.
De acordo com a matéria feita pela Gabriela Moreira, né, que é jornalista da Globo, com base em relatórios da Polícia Federal, o diretor jurídico do Cruzeiro, Fabiano de Oliveira Costa, e o advogado e conselheiro do clube, Ildeu da Cunha Pereira Sobrinho, estariam envolvidos em um esquema de desvio de dinheiro do clube. De acordo com a reportagem, Ildeu utilizava mecanismos de ocultação para repassar valores recebidos pelo Cruzeiro para o Fabiano Oliveira Costa. Inclusive, o nome do Fabiano apareceu na contabilidade do escritório de Ildeu como sendo um beneficiário de transações que superam a casa de R$300 mil nesse período aí. O presidente do Cruzeiro, antes do início da partida contra a equipe da Chapecoense, soltou uma nota aí para os veículos de comunicação que diz o seguinte, abre aspas: o presidente do Cruzeiro Esporte Clube, Wagner Pires de Sá, que acompanha o time em Chapecó, foi surpreendido com a matéria divulgada neste domingo pela TV Globo no programa Esporte Espetacular, envolvendo aí o diretor jurídico Fabiano de Oliveira Costa, que se encontra de férias nos Estados Unidos. O presidente aguarda o retorno dele ao Brasil para se posicionar oficialmente, viu, Peralta? Até isso é interessante. O cara tá sempre de férias no exterior. É, mais ou menos por aí. Enfim, e o Cruzeiro segue aí, né, em busca de dinheiro. Ontem, inclusive, o Zezé Perrella, ele, em entrevista a Lohane Lima e também ao Samuel Venâncio, ele revelou que estaria indo pro Rio de Janeiro hoje tentar, né, negociar com a Globo aí alguma antecipação de cota, tá, ok? E cota que já foi antecipada aí pelo Cruzeiro. Vai antecipar sabe. O quê? 2030? Não sei, cara, tá desse jeito. Vai tentar também aí ver com o Pedro Lourenço se ele pode ser o patrocinador massa e por aí vai. E também o Marcelo Pera, o Fabiano Costa emitiu um comunicado, uma nota pública que diz o seguinte, ele que tá sendo acusado aí, ó, abre aspas: quanto à reportagem divulgada no Esporte Espetacular nessa data, informo que prestei todos os questionamentos que me foram feitos pela jornalista, entre eles o de que nunca contratei os serviços profissionais do advogado Ildeu da Cunha Pereira e sequer presenciei referidas contratações. Também reafirmo que nunca recebi qualquer valor do advogado em retorno a supostos contratos fraudulentos e que todos os serviços por eles prestados, contratados diretamente pela presidência, foram efetivamente realizados. Mesmo prestando serviços ao Cruzeiro há mais de 23 anos, nunca me enriqueci e vivo exclusivamente do meu trabalho e tenho comigo testemunho de colegas de trabalho e de diretores sobre a lisura do meu comportamento. Aos maledicentes de última hora, que acusam antes de conhecer, faço o meu compromisso com a verdade e a promessa de que provarei em todas as instâncias a minha absoluta inocência. Atenciosamente, Fabiano Costa. Ou seja, segue aí essas investigações ao Cruzeiro, enfim, a gente não pode acusar ninguém. Quando a gente fala isso, muitas pessoas leem que a gente tá passando pano, mas a gente não pode ser imbecil de acusar, principalmente quando tá tendo, né, o doutor Mário Alasca, uma investigação, como são aí denúncias, enfim, e que se essas denúncias forem confirmadas, se tiver tendo mesmo desvio de dinheiro, se tiver roubando dinheiro da instituição, cara, é cadeia nos caras e busca esse dinheiro de volta. Né, doutor Mário Alasca? Não brigue com o Adroaldo. O Adroaldo é um repórter, a função dele é ouvir os dois lados e levar para que você, ouvinte da 98, possa fazer o seu julgamento de valor. Você quer falar alguma coisa? Eu quero. Agora, aqui, quem acha ruim aí, tem uma porrada de rádio no dial também, vira e não enche o raio do nosso saco, velho. O que acontece? O Zezé indo na Globo pedir adiantamento. O cara da Globo falou assim, meu filho, como é que eu vou te adiantar milhões, sendo que vocês vão cair pra Série B? Vocês estão com 74% de chance de cair pra Série B. Como é que eu vou emprestar pra você? Já tá devendo o ano que vem, 60, a Globo já adiantou até 2020? Já adiantou. Adroaldo, desculpa entrar. Sua voz tá me irritando, fala logo. Eu fico mais irritado vendo o Marcelo Pera, que o meu Corinthians perdeu pro São Paulo dele. E o São Paulo dele vai pegar meu Cruzeiro na quarta-feira. Ele desconta em cima de você. Na fase boa, com o time bom não ganha. Olha, você não concorda que realmente aconteceu, tipo assim, o encantamento da sereia, quando o Cruzeiro reverteu aquele jogo no Campeonato Mineiro em cima do Cruzeiro, do Atlético, e vocês foram campeões? E aí todo mundo achou que aquilo era o time ideal do Cruzeiro
E veio. Não, o senhor tá com a memória caindo. curta. O Cruzeiro Eu tô só perguntando, Eu só tô te respondendo. O Cruzeiro Tem no que início sair da da Copa do temporada. Brasil, ser fora. O Cruzeiro no início da temporada ficou 20 algumas partidas sem perder um jogo. Sim, é Foi isso ali que eu que tô te todo mundo falando. colocou o Cruzeiro como time top e tal. Independente se foi contra o Atlético, quem fosse. O Cruzeiro tava bem, fez boas partidas na Copa Libertadores. Aí sim que a galera começou a entrar nesse canto da sereia, porque na hora que o bicho apertou, foi eliminado nos pênaltis pro River, perdeu da maneira vexatória que perdeu pro Internacional lá em Porto Alegre, inclusive quando o Sobis começou a soltar algumas coisas e por aí vai. Então, o negócio errado vem, o malfazejo, como diria minha mãe, já vem sendo feito de lá de trás. trás. E o universo conspira e a coisa vai, viu, Pira? Foi de tijolinho em tijolinho, né? Que foi construindo. esse muro tá aí. Volta, Mano Menezes, pelo amor de Deus. Vai voltar sim. Se fosse esse o problema. Vamos fazer.